Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Sente-se por alguns instantes. Agora vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus. Eu disse que era por alguns instantes, né, para descansar. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias Sagradas no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 26. Falei inicialmente acerca da minha expectativa, do desejo de como eu pretendo sair deste retiro. E eu gostaria de pregar, ainda que submetido ao tema radicalidade do novo nascimento, talvez de uma maneira mais genérica, em uma abordagem mais sucinta. Acredito eu que talvez preparando-nos para aquilo que Deus há de nos falar neste lugar. Gênesis, capítulo de número 26. Eu quero ler com os amados, inicialmente, os versos de número... Inicialmente, apenas o verso de número 15. Posteriormente, nós avançaremos na leitura, mas inicialmente, Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 15. Nos diz assim: a santa, poderosa e imutável palavra de Deus. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Os irmãos podem, de fato, tomar assento, e eu peço-lhes a todos, sem exceção, toda a atenção voltada não a mim, mas àquilo que será transmitido aqui esta noite. Note, talvez este seja um episódio a qual muitos conhecem pela leitura talvez sistemática ou pelo fato de ouvir aquilo que é transmitido, mas o contexto é em que aqui Isaac chegou em um momento em que tinha, por possessão, tinha sob sua posse muitas ovelhas, muitas cabras, muito gado, muitos empregados, muitas propriedades. Isso causou inveja dos filisteus, do rei Abimeleque, que outrora tinha o acolhido, agora o dispersa, dizendo que ele já é maior do que os que estão ali naquele reino. Mas o que eu gostaria de tratar aqui esta noite, inicialmente, é que através de Isaac, nós podemos aqui tirar algumas lições que são importantes para as nossas vidas. Como eu disse, eu irei tratar do tema sugerido talvez de uma forma mais genérica, mais sucinta. E aqui, irmãos, eu vejo a necessidade de falar que muitas vezes, depois da nossa conversão, depois da nossa experiência de salvação em Cristo Jesus, é muito comum a gente colher aquilo que nós não plantamos. Às vezes é fácil identificar alguns irmãos sendo abençoados de uma maneira tão satisfatória já no início da conversão. E de fato a conversão resulta nisso, em bênção para aquele que crê. Só que o que acontece é que muitas vezes, depois desta experiência, depois da conversão, depois de sentir os pecados sendo perdoados, depois de saber e entender que é filho de Deus por adoção, nós percebemos que passamos por um período em que, como eu disse, nós colhemos bênção.
eu diria sem nenhum esforço, porque estamos colhendo aquilo que alguém plantou. O fato de alguém ter se dedicado em oração, em orientação, em instrução, muitas das vezes resulta em, como eu disse, em alguns de nós ser fácil identificar o quanto esse irmão tem sido abençoado. Logo no início da conversão, tem 3 dias de convertido e já demonstra uma seriedade, uma convicção. É para ser assim. Às vezes vemos a drástica desculpa de que se alguém não evolui, de que se alguém não tem maturidade, é porque não tem tanto tempo de convertido, é porque é novo convertido. Mas a conversão à luz da Bíblia é de fato algo que transforma, é de fato algo que prospecta na vida daquele que quer servir a Deus, uma vida de obediência, de mudança de vida, e eu diria mudança radical na vida deste que deseja servir ao Senhor. Mas como eu disse, é fácil identificar em alguns momentos, em alguns episódios, que na verdade colhe-se muitas das vezes aquilo que não é plantado. E eu diria, em determinado ponto, que isso seria natural de acontecer pelo fato de alguém ter investido, de alguém ter se dedicado, de alguém ter determinado o seu tempo, o seu esforço, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus para interceder, para clamar, para ajudar, para instruir. Só que há um momento, chega o momento em que é necessário caminhar com as próprias pernas. Há um momento em que é necessário lançar fora a moleta, em que é necessário lançar fora aquele amparo, não que este seja desprezado, mas chega um momento na vida do crente, particularmente na vida do jovem, em que ele tem que aprender a não depender mais do amigo, a não depender mais de uma orientação, a não ficar mais dependendo subsequentemente de algo que lhe seja passado. É necessário chegarmos a um momento em que o crente caminha com as próprias pernas, em que ele usufrui da boa amizade, dos bons conselhos, das boas orientações, mas passa a ter algo que nós chamamos e conhecemos, muitas das vezes teoricamente, por intimidade com Deus. É algo que precisa ter, é algo que precisa ser conservado. É muito comum, neste período de novo convertido, e neste aspecto eu considero-me um novo convertido, no sentido de sempre ter alguém como um referencial, sempre buscar ser parecido com alguém que tem intimidade com Deus, que usufrui de uma boa vida devocional, de uma pessoa que está sempre contando testemunho de coisas maravilhosas com Deus. E dizia-se no passado, talvez em um passado até recente, no âmbito da evangelização, em dizer que Deus tem um plano para você, mas a perspectiva muda. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a perspectiva deve mudar quando essa intimidade ela é estabelecida diretamente com Deus. Não é que Deus há um plano em sua vida, em nossas vidas. Nós fazemos parte do plano de Deus. Nós somos peça fundamental no plano que nasceu no coração de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você está dentro do plano de Deus. E é necessário, portanto, estabelecer esta comunhão, esta separação do mundo, esta separação daquilo que não agrada a Deus, e passar a viver aquilo a qual nós tratamos de radicalmente. Eu não estou aqui preocupado
em buscar na etimologia da palavra o significado de radicalismo, de ser um crente radical, embora seja necessário que conheça-se o conceito, a definição, mas está mais do que na hora de sair da teoria e aprender na prática o que é ser um crente radical, o que é ser um crente raiz, desapegar-se de todo o modismo, seja dos padrões estabelecidos pela sociedade ou dos modismos que têm surgido dentro das próprias igrejas evangélicas. Está na hora de voltarmos a sermos mais parecidos com os crentes do passado. Na forma de se vestir, na forma de conversar, na maneira de pregar o evangelho, mas também na maneira de ter experiência a qual eles tiveram. O nosso Deus não mudou, é o mesmo. Portanto, é nós que temos que nos adequar à palavra e desejar viver como viviam os crentes de antigamente. E aqui em Isaac nós vemos a informação no versículo 15, que todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aquilo que o patriarca da fé havia feito, e naquela época, ter propriedade de poços de água, era algo que transmitia abundância em diversas áreas. Ter um poço em sua propriedade faria com que este proprietário, o dono deste povo, usufruísse do benefício da terra, na colheita, na agricultura, na agropecuária. E Isaac usufruiu, ou deveria usufruir, até que os filisteus olharam. E com inveja, com a inveja tendo sido despertada nos seus olhares, foram lá e entupiram, entulharam, cobriram de terra aquilo que já estava feito, os poços que Abraão já havia cavado. O que é que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? É dizer que para que nós estivéssemos aqui, sendo conhecedores da sã doutrina, do padrão bíblico, de culto, de adoração ao Senhor, alguém se esforçou, alguém cavou um poço, e esse poço deu água e água em abundância, e há por herança para nós o ato de usufruir daquilo que foi feito no passado, daquilo que foi construído. Mas o que é que o inimigo tem feito? Ele tem vindo e colocado terra, colocado entulho, tem feito com que eu e você não usufruamos plenamente daquilo que Deus nos deu por herança. Deus diz também, através da Bíblia, que nos tem dado herança, que nos tem feito herdeiros das suas bênçãos. Assim como Abraão, com muito trabalho, com muito esforço, com muita perseverança. E essas são características de um crente bíblico, de um crente que apega-se à sã doutrina. Foi através do esforço de Abraão que Isaac pôde ali usufruir daquilo que ele tinha feito. Isaac recebeu ali por herança tanto as promessas no que diz respeito ao que Deus faria na nação de Israel, como de certo modo aquilo que tange o material. Os poços que pertenciam a Abraão passam por herança a pertencer a Isaac. Só que como nós lemos, como foi dito, os filisteus taparam esses poços, eles entulharam esses poços. Porém chegou uma ocasião
em que Isaac, ele é movido e começa a ficar privado destas águas, destes poços, e ele sabe e entende que precisa fazer alguma coisa. Às vezes eu noto que há em nós um certo orgulho denominacional de dizer que é de Moriá, que faz parte da igreja que guarda a sã doutrina, mas o que eu tenho observado também naquilo que nós chamamos de cosmovisão é que se nós não vigiarmos, é que se nós não dobrarmos os nossos joelhos, é que se nós não se sujeitarmos em obediência à palavra de Deus, nós sofreremos o detrimento da sã doutrina. Há sobre nós uma ameaça de apostasia da fé, de um rompimento daquilo que desde os primórdios tem sido guardado pelos servos de Deus. É hora de tirar o entulho dos poços, é hora de voltar ao passado, é hora de saber que aquilo que alguém começou, alguém tem que terminar, e o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E eu os instigo a perguntar aonde estão aqueles que estão prontos, ou pelo menos dispostos a tirar o entulho, a receber com firmeza a herança que nos foi dada, e como Isaac fez dizer: este poço é meu, o meu pai deixou para mim, e não tem filisteu que venha impedir. Onde estão os jovens de Moriá que diz: a chama da sã doutrina foi acesa, e pela vontade de Deus eu vou erguê-la e mantê-la acesa, pode se levantar o demônio que for, Jesus está comigo. A força que tiveram os crentes do passado, Jesus há de me dar, para que com convicção, com perseverança e com fé, eu possa ir adiante, glorificando o nome do Deus a qual me salvou. É a provocação que eu vos faço, e a faço também a mim, para que haja essa preocupação, este sinal de alerta. Muitas vezes, note, perceba, que os nossos inimigos espirituais fazem o que fazem, parecido com aquilo que fizeram os filisteus com Isaac. É dentro dessa perspectiva, é dentro dessa analogia que eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas, estabelecendo a ideia de que quanto mais nós formos parecidos com os antigos, mais a bênção de Deus estará sobre as nossas vidas. Quanto mais nós voltarmos ao passado, mais Deus estará próximo de nós para abençoar, para guardar, para proteger e para fortalecer um exército que peleja não contra carne nem contra sangue, diz Paulo. A nossa guerra não é de forma material, não é de forma humana, é contra principais e potestades. Mas Deus precisa daqueles crentes com nervos de aço, daqueles crentes radicais que entenderam e sabem o que é uma conversão, o que é uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. E não é qualquer coisa que o abala, e não é qualquer coisa que o desmotiva, e não é qualquer coisa que o faz desistir. Perceba que Isaac poderia, diante desta atitude dos filisteus, dizer, se convencer: e agora? Entulharam os poços, e agora? Eu perdi o referencial que eu tinha, e agora? O que é que eu vou fazer? Note, veja comigo o que fez
Isaac. A partir do verso 16, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Note, Isaac é disperso. Isaac é convidado a se retirar, para não dizer expulso, pela inveja, pelo o benefício que estava sobre a sua vida. E aí ele vai, a Bíblia diz que ele faz o seu acampamento fora do lugar aonde ele estava. E na continuidade a Bíblia já nos mostra o que Isaac se levantou para fazer. Eu imagino que Isaac, ali no momento em que está montando o seu acampamento, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a se lembrar da promessa que Deus fez ao seu pai, ele começa a lembrar das experiências que o seu pai tivera, dos ensinamentos que o seu pai o repassara. Imagino eu que naquele momento Isaac estava ali em um certo conflito, que Isaac estava ali mentalizando o que seria da sua vida, mas a Bíblia diz que ele se levanta, ele retorna de onde ele saiu, e ele começa a cavar os poços que foram tapados. Isaac se levanta ali com convicção, com radicalidade, sem medo, sem mimimi, sem preocupação, e pela força do Senhor ele vai e toma posse daquilo que é seu por herança. O interessante é que aqui diz que Isaac pôs os mesmos nomes que Abraão houvera colocado. Não houve uma mudança, eram os mesmos poços. Portanto, era necessário que fossem chamados ou reconhecidos pelos mesmos nomes. Isso me faz lembrar, irmãos, que nós não precisamos mudar a nomenclatura de culto, nós não precisamos de um invencionismo, nós não precisamos de um atrativo, nós não precisamos de um algo a mais, nós não precisamos, a partir da modernidade, da tecnologia, mudar aquilo que já foi conceituado. Nós precisamos é só tirar o entulho, é só tirar o que não presta, é só tirar o impedimento, tira o mundanismo, tira o egocentrismo, tira toda essa parafernália e deixa a água fluir com abundância, que provaremos da perfeita vontade de Deus. Ele não mudou o nome, eram os mesmos poços, era o que Abraão já havia cavado, mas foi necessário que tivesse ali um esforço de Isaac para tirar o entulho, para tirar a sujeira, para tirar aquilo que estava atrapalhando. E se há algo que o inimigo tem feito em nossas vidas, ou tentado, e a tristeza em saber e dizer que muitas vezes ele tem conseguido, é atrapalhar a vida dos que servem a Deus, é colocar dúvida, é amenizar ou fraquejar, enfraquecer a fé. Só que note como as estratégias do diabo têm se modernizado. As pessoas, grandes multidões, prezando pelo movimento, prezando pelo impacto da informação, da notícia. Tem se dito, cristãos têm dito verbalmente professar a fé cristã, mas em poucos minutos de conversa nota-se
que não houve a experiência do novo nascimento, que não houve de fato a experiência de sentir os seus pecados sendo perdoados e Deus ali fazendo com que ele mudasse de vida. É necessário voltar aos modos antigos. É necessário voltar às práticas antigas. É necessário saber sim que há uma ameaça, que há de fato impedimentos que surgem. Os inimigos, os nossos inimigos, assim como fizeram os filisteus, tentando entulhar os nossos poços, que eu poderia chamar os poços de bênçãos espirituais, com impedimentos. Mas ouça uma coisa aqui esta noite, ouça algo aqui esta noite. Quando você perceber o inimigo atrapalhar, quando você perceber que um pouco de entulho, por pouquíssimo que seja, está sendo colocado dentro do poço que Deus te deu por herança, faça alguma coisa. Se levante como se levantou Isaac, tire o entulho, firme-se na promessa, agarre-se com Deus. Faça alguma coisa. Toda vez que o inimigo tentar atrapalhar em alguma área da sua vida, cuja esta maldição já tenha sido quebrada, cuja esse impedimento já tenha sido vencido, faça alguma coisa, reaja. Saia do campo da negligência, saia do campo da neutralidade ou da omissão, faça alguma coisa. E vamos ver aqui pontualmente quais os poços que Isaac reabriu, quais os poços que Isaac tirou o entulho, e de uma maneira talvez bem objetiva, compreender o que é que Deus quer que façamos para este dia, para esses dias. O inimigo quer, eu vou falar especificamente, que a juventude de Moriá recue, se abale, se sinta impotente, sinta-se enclausulada dentro das limitações da época, da modernidade. Mas em contrapartida, a vontade de Deus é que nós possamos ir adiante. A vontade de Deus é que nós venhamos romper todo este impedimento, todo este bloqueio, fazer com que conheçam ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus dos anabatistas, para que saibam os cessacionistas que ainda há poder pentecostal sobre esta igreja, que ainda há operação de sinais, prodígios e maravilhas. Deus há de a levantar, Deus há de sustentar uma geração que prova o sobrenatural de Deus. Para alguns pode ser paradoxal, pode ser um paradoxo, mas só é radical quem nasceu de novo. Só pode ser radical se tiver a experiência do novo nascimento. Eu vos disse que falaria de uma maneira mais genérica, talvez em uma abordagem mais ampla, mas eu creio que Deus falará através dos meus irmãos muito mais coisas, para que possamos sair daqui fortalecidos. Veja que assim como surgiu um inimigo na vida de Isaac, surge na tua, surge na minha. É instigador, é fraudulento, é invejoso. É o que tem feito para tentar nos impedir, nos atrapalhar. Mas Isaac superou.
Isaac reagiu, e tu irás reagir também. Tu irás prevalecer também contra a vontade do inimigo. A fim de tomar a posse da herança, eu e você, precisamos tomar alguma atitude, reagir de alguma maneira, lutar, perseverar, para que de fato venhamos provar do benefício de Deus sobre as nossas vidas. Vejamos aqui os 3 níveis a qual Isaac superou. 3 níveis de luta para que viesse tomar posse da sua herança. E que também nós possamos superar esses 3 níveis de luta, a fim de tomar posse daquilo que Deus preparou, Deus já preparou para que viéssemos provar. O primeiro nível de luta que Isaac superou, e nós precisamos superar, é o nível da intimidação do inimigo. É o primeiro poço, que está no versículo de número 19. Confira comigo. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Verso de número 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O primeiro desafio de Isaac foi a conquista do povo de Ezeque. Ezeque significa luta, significa peleja, significa discussão, contenda. Veja o que aconteceu naquele episódio. Os pastores de Gerar, que eram filisteus, chegaram aos pastores de Isaac e disseram: não, este poço aqui é nosso. Mas os pastores de Isaac disseram: não, é nosso, ele nos pertence. Então houve uma perseverança. Eu não irei falar especificamente, mas há lutas, há discussões no âmbito espiritual em que é necessário uma teimosia da parte do crente. Note que a luta aqui é da intimidação. O inimigo já veio para intimidar, dizendo: é nosso, não é, é nosso, não é. Então, em nome de Jesus, toda vez que o inimigo aparecer e dizer: opa, isso aqui é meu, você vai dizer: é não, porque Deus me deu. Toda vez que o inimigo vier e dizer: a minha vida é tua, tu pecou, tu fez isso, tu fez aquilo, você vai dizer: mas na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si toda a minha ofensa, toda a minha culpa. Se arrepende, busca o Senhor e vive a vida que Ele escolheu para que você vivesse. Não sofra o prejuízo da intimidação. Tem crente que na primeira disputa ele cede. Na primeira contenda, na primeira discussão, na primeira peleja, ele cede. Ele entrega os pontos para o inimigo. Não faça isso. Peleje. Firme-se à promessa. Firme-se àquilo que Deus prometeu. E como eu disse inicialmente, em um primeiro momento é necessário uma ajuda, um amparo, um empurrão, uma moleta. Mas chega o tempo que é com as próprias pernas, com a própria força. E parece que há alguns que não aprendem, nem com o tempo, nem com a maturidade, nem com as experiências, nem com as tristezas. Mas é hora de permanecer firme e com teimosia santa dizer: aquilo que o Senhor me deu me pertence e não há diabo que tome.
Ah, mas estão jogando entulho. Ah, mas vieram com intimidação. Ah, mas eu fiquei com medo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquilo que Deus nos dá. Perca o medo. Perca a fragilidade, a dependência emocional. Firme-se as promessas. Viva uma nova vida. Viva sobre uma nova perspectiva. Viva com fé. Então, é neste primeiro poço, ou neste primeiro nível, em que Isaac demonstra ali uma atitude que precisa ser tomada por alguns de nós. O poço recebeu esse nome porque ali os pastores de Gerar discutiram, eles pelejaram com os pastores de Isaac, afirmando ali o domínio sobre as águas. Mas eles disseram: essa água é nossa. Essa água nos pertence, esta água pertence a nós. E começaram a fazer pressão, começaram a intimidar para que Isaac deixasse aquele poço. Meu amado, não ceda à pressão, não ceda à intimidação, fique firme. Este é o primeiro nível. O inimigo muitas das vezes confia que muitos recuaram diante de uma intimidação, diante de uma peleja inicial, e acha que vai ser assim com todos, uma simples pressão, uma simples resistência. Muito embora, infelizmente, é isto que acontece com muitos jovens, com muitos crentes, até já maduros na fé, de ceder à pressão, à intimidação. Há uma bênção de Deus que pertence a eles, e eles simplesmente a lançam fora por conta de uma pressão. E note o quanto nós temos sido pressionados pela modernidade, pela vida social, pelo contexto, pelo tempo em que nós vivemos. Mas diante das provocações que eu comecei a fazer, faço-lhes mais uma: não ceda, não desista, não entregue, fique firme, fique ao lado daquele que tem bênção para a sua vida. Esteja disposto, esteja pronto para tirar o entulho, para neste primeiro nível de luta dizer: é meu, me pertence, Jesus me deu, Jesus deu-me e não será tomado. Não troque a tua espiritualidade, a tua comunhão, a tua felicidade, a tua alegria de estar com o Senhor, com os prazeres deste mundo. Não troquemos. Que não venhamos a ceder na primeira pressão e nem na última. Mas ficar firme, entender o que Jesus fez por nós, entender a ajuda que Ele nos cedeu por parte de alguns irmãos, dos líderes, e diante da pressão do inimigo, dizer com convicção aquilo que lhe pertence. É tomar posse, é entender, é saber que há bênçãos abundantes para nós. E já que falamos de poço,
Lembremos-nos o que disse Jesus lá em João 7, no último dia da festa: poço é aquilo que tem abundância em água. E Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu ventre fluirão rios de água viva. A experiência da nova conversão resulta nisso, em ir até a fonte, e a fonte é colocada dentro de você, que passa aí a emanar rios de água viva, passa ali a sair de si aquilo que você recebeu. Tem gente trocando a abundância de águas límpidas por poços, cisternas, cacimbas imundas, sem a pureza de Deus. O inimigo logo vem, logo ameaça, logo começa a fazer mais pressão, colocar mais obstáculo, a dizer para o crente, para o jovem: este poço de água viva não lhe pertence, a obra do Espírito Santo não pertence aos crentes de hoje, é só para os crentes de antigamente, é só para a era apostólica, é só para o início do movimento pentecostal. Não, é para agora, é para hoje, é para mim, é para você, é para quem tem comunhão com Deus, é para quem é crente, é para quem recebe a adoção, é para quem tem o contato com Jesus, o Nazareno. E por mais que o inimigo diga, e por mais que o inimigo coloque pressão, é necessário crer nas Escrituras, é necessário acreditar naquilo que está escrito. É necessário saber e entender que as maravilhas, os dons espirituais, o poder do alto, a manifestação da cura, o dom de profetizar, o falar em línguas, não é algo que se limitou ao passado, não, é algo para hoje, é para nós. A igreja moderna tem suprimido ou comprimido o poder de Deus, limitado pela culpa, pelo sentimento de inferioridade. Há muitos que chegaram à crença ideológica de que realmente não faz parte, de que não pode, não consegue. Mas Deus quer levantar aqueles que, mesmo vistos como fracos, ao provar do poder de Deus se tornam fortes. Aqueles que, mesmo submetidos à pressão, à injúria, à inquietação, à afronta do inimigo, se levanta com poder do alto e prova daquilo que Deus fez com que viéssemos a provar. Então, o primeiro nível de luta é resistir, é relutar, é não ceder à pressão. Quantos crentes têm deixado de buscar o fluir do Espírito Santo nas suas vidas, simplesmente porque o inimigo o setou, simplesmente porque o inimigo atacou com um pequeno dardo inflamado? Quantos crentes têm deixado de buscar o fluir do Espírito Santo, dando ouvidos àquilo que o inimigo tem dito? Essa água não é para você beber, isso aqui não lhe pertence. A Bíblia fala de um gigante chamado Golias, e fala de um rei chamado Saul, que diante da afronta ele recua, que diante da ameaça ele recua, pelo medo, pela preocupação, pela falta de convicção. Mas neste mesmo contexto a Bíblia fala de um menino franzino,
pastor de ovelhas, mas cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que se levanta e diz: quem é este que está a afrontar o Deus de Israel em território israelita? Ele cairá por terra. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da pressão, não importa o teu tamanho, se for cheio do Espírito Santo, o inimigo vai cair por terra. Tem que cair. Saul recua diante da resistência de Golias, porque aceitou a intimidação do inimigo. Saul recua diante da afronta de Golias, porque não tinha convicção em Deus. A experiência militar não adiantou. A experiência em idade não foi suficiente, porque vem Davi crente, cheio do Espírito Santo. Não olha para o tamanho do inimigo, não olha para as armas, não olha para a afronta, mas olha para o Deus de Israel. Mas olha para o passado e diz: se Deus ajudou os antepassados, vai ajudar-me também. Se o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus de Israel, Ele é o Deus de agora e há de livrar o seu povo também. É no sentido de olhar para o passado e não apenas lamentar dizendo: foi assim, foi daquele jeito, Deus fazia assim, Ele ainda faz. Talvez Ele esteja procurando aquele em que por meio dele será feito. Será eu, será você, todo aquele que desejar, todo aquele que buscar, todo aquele que resistir, todo aquele que não ceder à afronta do inimigo. Se você tem recuado, é hora de manter-se firme. O fato de você ser crente já adianta e resolve muita coisa. É por isso que há um investimento de Satanás em colocar dúvida. Será que é mesmo? Mas e naquele dia tu fez isso, aquilo. É necessário fortalecer as convicções. Se não é, reconhecer: eu não sou. Mas a partir de hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus verdadeiramente. E mesmo diante das dúvidas, haverá convicção em mim e Deus há de fortalecer a minha caminhada. É necessário fortificar, cristalizar, resgatar as convicções. Na sequência, nós vemos o versículo de número 21. Que diz: e os então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Note, o segundo nível de luta que você precisa superar, como Isaque superou, é o da inimizade contra Deus. O segundo poço cavado por Isaque é o poço de Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculo. Esta palavra tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, o acusador, ou opositor. Então, é um nível que precisa ser vencido, um nível de luta que pode parecer mais violento, mas o Senhor não envia ninguém antes de capacitar, é o que nós aprendemos. Então, por mais que nesse segundo momento, pelo nome do poço, e pela analogia a qual tem sido feita, um segundo nível a ser vencido é o de inimizade.
é o de obstáculo, é o de oposição contra Deus. Note, perceba que isso significa que em uma segunda instância, o inimigo vai vir com mais força, talvez intensificando os ataques. O primeiro momento com uma pressão, uma intimidação, e se você não recuar, ele virá com mais força, com mais ímpeto, com mais sagacidade. Mas este poço de Sitna também faz parte da herança de Isaac. Seu pai Abraão havia cavado aquelas águas, também eram suas. Então isso nos faz entender, amados, que o que Deus, o nosso Pai, nos deu é muitíssimo importante para que nós venhamos entregar nas mãos do inimigo. Ele tem aberto para nós outros poços. Deus tem nos dado os seus recursos. Deus tem nos dado talentos, dons, para serem aplicados na sua obra, no seu reino. Mas note que na medida em que o crente vai tendo inimizade ou amizade com o mundo, ele vai tendo inimizade com Deus. É o curso natural das coisas. Não se pode, é a linguagem bíblica, a linguagem que Tiago utiliza. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É a linguagem apostólica a qual nós vemos. Aquele que se constitui amigo do mundo torna-se, portanto, inimigo de Deus. E estes são os entulhos que vão sendo colocados. A adequação ao padrão de modernidade, a sutileza com que o mundanismo tem entrado e muitos têm abraçado, as raposinhas, as pequenas coisas, pequenos comentários, pequenas atitudes, pequenos hábitos, que muitas das vezes tornam-nos mais amigáveis com este mundo, e tem feito muitos esquecer que nós não somos daqui, que Jesus nos alerta dizendo que este mundo nos odiaria, mas nós não pertencemos a este mundo, e o fato dele nos odiar é porque odiou a Cristo primeiro. O ódio declarado aos cristãos no Oriente, no Ocidente, em toda a parte, é algo a qual Jesus já falava em seu tempo, já intercedia pelos seus discípulos. E mais do que nunca nós precisamos entender que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este lugar. O padrão do crente não é o padrão deste mundo, é o padrão do céu, é o padrão de Deus. Então deve-se acender o sinal de alerta toda vez que estivermos amigáveis demais com as coisas deste mundo, intertidos demais com aquilo que este mundo oferece. Isto significa que nós estamos, ou alguns são de fato inimigos de Deus. Toda vez que este mundo lançar uma modernidade, lançar algo atrativo, e alguém ceder, e alguém dizer que não tem problema, e alguém dizer que não faz mal, porque nós estamos em um novo tempo, que nós precisamos acompanhar a evolução social. Toda vez que alguém tomar esta decisão, é a hora de tirar o entulho, é a hora de olhar para trás e ter um referencial, é hora de olhar para trás e perceber todo o esforço, toda a dedicação, toda a fé, toda a espiritualidade investida
para que nós não viéssemos submetermos ao padrão deste mundo. Não há como. Tem hora em que me encontro me perguntando ou questionando: Senhor, onde estão os dons espirituais? Onde estão os talentos? Onde estão as habilidades dos irmãos? Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino avance. E muitas das vezes nota-se o talento, o dom, a inclinação, a vocação, mas parece que não há intelectualmente o despertamento para fazer aquilo em nome do Senhor. Parece que não há essa vontade para investimento na obra de evangelização, na obra concernente ao reino dos céus, seja em qual for o aspecto. Então pode ser que todas estas coisas citadas, todos estes talentos, todas estas habilidades estejam hoje na vida de muitos, na vida de cada um, mas o entulho deste mundo, o entulho da modernidade, o entulho da falta de percepção espiritual tem barrado, tem impedido. E eu disse e vou repetir: é hora de tirar o entulho, é hora de tirar a sujeira. É hora de voltar ao passado, não com um saudosismo, mas numa expectativa de saber que é o mesmo Deus, que a fé que foi dada aos santos é aquela a qual nós temos acesso, que Deus faz, que Deus opera, que Ele não mudou. São muitas coisas escondidas debaixo de várias camadas de entulho. E se não for tirado, a tendência é aumentar. A tendência é piorar. O inimigo tem entulhado a igreja, tem tapado o poço para que o Espírito Santo não flua na vida dos crentes, na vida dos jovens. Mas é só tirar o entulho, é só tirar a sujeira, é só voltar a ser mais raiz, é só voltar a ser mais crente, que vai começar a fluir, que vai desestancar, que vai abrir as comportas e Deus vai começar a fazer. E esses entulhos do inimigo, do meu ponto de vista, ou pelo menos nesta aplicabilidade, é a negligência dos dons espirituais, é a negligência no ensino da verdade, é a negligência em obedecer a Deus, custe o que custar. Outra camada de entulho nessa perspectiva consiste nas feridas acumuladas. É uma geração com muitas feridas, com muitas dores, com muitos remorsos, com muitas mágoas, mágoas do líder, mágoas do irmão, porque disse isso, porque disse aquilo. Era algo que não era visto em gerações passadas, era algo que nos primeiros poços cavados não impedia com que a água fluísse, com que a água fosse límpida. É muita gente se martirizando por questões emocionais.
É muito pregador se limitando ao tema da pregação para não ofender, para não tocar na ferida, para não despertar comentários. É muita gente modificando a mensagem, que era tida como uma mensagem dura, mas que sarava o crente, mas que o forjava como um soldado. Mas hoje em dia é uma linguagem muito melosa, muito sistemática nos padrões mundanos, emocionais, sociais. E o que tem acontecido é que na vida de muitos esses entulhos têm projetado inimizade contra Deus, por não concordar com o que o líder disse, por não concordar com o tema de uma programação, coisas tão sutis, tão vãs, tão supérfluas, mas é uma geração tão dolorida, tão sentimental, tão fragilizada, que não parece mais com aquela geração apostólica, enquanto disseram que a mensagem de Cristo estava sendo dura. Pedro disse: o povo está indo embora. Jesus disse: vai embora também. Nós precisamos olhar para aquela geração de Pedro e dizer com convicção: para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? É crente saindo da igreja porque não tem musicalidade, porque não tem atratividade, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Mas Deus procura aqueles que dizem: para onde iremos? Diga para si mesmo: para onde é que você vai? Para onde é que você vai? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Se você está à procura de abundância espiritual, de verdade bíblica, de verdade plena, fique aonde Jesus está. Fique aonde Jesus te chamou para ficar. Tire a sujeira, a falta de reconhecimento, a falta de oportunidade, o desamor, o desânimo. É tudo entulho que precisa ser tirado. É tudo sujeira que tem atrapalhado a manifestação de Deus em nossas vidas. Quando há pecado, e aqui eu já perdi a noção do tempo, mas como ninguém vai para casa mesmo, toco num ponto sensível. O pecado traz inimizade contra Deus. Pense no entulho que tem sido colocado nas vidas dos que servem a Deus ou pretendem servir a Deus. Pense numa carrada de entulho que tem sido colocado sobre os poços, onde deveria haver abundância espiritual. Sujeira. Quando há pecado, não há unção. Quem comete pecado se enquadra como inimigo de Deus. Romanos, capítulo de número 8. Marque Gênesis 26 e vamos para Romanos, capítulo de número 8. É pesado-se de ouvir, torna-se pesado em dizer, mas a Bíblia é clara nesses aspectos. Romanos capítulo 8, inicia-se dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e há nisto uma verdade a qual nós devemos nos apegar, abraçar, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
mas é para aqueles, note como há harmonia, aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É por isso que eu disse que para alguns pode ser um paradoxo, mas há algo harmônico que nós precisamos olhar diante do tema proposto. Não há como ser radical se não provou do novo nascimento. Porque em Romanos 8, capítulo de número 7, vejamos o 6 e o 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Verso número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja o que Paulo diz aos romanos e subsequentemente diz a toda a igreja, a todos os crentes, que a inclinação da carne é inimizade com Deus. Se há algo que nós precisamos resistir, relutar, não ceder, é com o pecado. Toda vez que o pecado é colocado em nossas vidas, tira-nos a unção, tira-nos de certo modo a capacitação para fazer a obra de Deus, porque só a inclinação faz com que sejamos inimigos de Deus. É por isso que há aqui o reforço apostólico para viver conforme o Espírito e não conforme a carne. Para viver submetido à vontade de Deus e não à vontade da carne. Isso não quer dizer que não vai vir tentação. Isso não quer dizer que vai vir um momento em que haverá vontade de cometer um determinado pecado. Mas os nascidos de Deus, os nascidos de novo, os que tiveram experiências com Deus, vai sentir a tristeza, vai sentir o agravo, vai pedir perdão a Deus se porventura pecar, mas isso não vai ser suficiente para o parar, o abalar, abandonar a fé. O pecado é então, nesses termos, um grande entulho, um grande impedimento para a manifestação da glória de Deus. Mas eu queria dizer que o Espírito Santo está em contrapartida, ansioso para retirar estas camadas que estão impedindo, que estão atrapalhando. Muitas das vezes é fácil colocar a culpa no inimigo. Ah, foi o inimigo. É coisa do inimigo. E no plano de fundo, de fato é obra do inimigo. Mas há muitas coisas que são responsabilidade nossas, minha e tua. Então deve-se se responsabilizar, não num sentimento depreciativo de culpa, mas saber que a responsabilidade é de cada um de nós, que o Espírito Santo está pronto para ajudar, para auxiliar, para fornecer toda a ajuda que nós necessitamos. Mas enquanto eu e você não nos dispusermos, enquanto eu e você não tivermos vergonha na cara, abandonar o pecado de vez e dar vazão ao Espírito Santo, Deus não vai fazer aquilo que Ele prometeu. Deus não vai operar aquilo que Ele deseja operar. Sou eu que tenho que tirar o entulho. É você que tem que tirar o entulho. É você que deve fugir do pecado. Sou eu que devo fugir do pecado.
O Espírito Santo é só o auxiliador, é só aquele que fornece o amparo, dizendo: tu consegue, vai nesta tua força. Ah, mas é porque o ambiente em que eu vivo é fácil ceder. Ah, é porque a maneira a qual é me exposto o pecado é mais fácil ceder. Não. Deveria ser mais fácil buscar ao Senhor no dia da adversidade. Deveria ser, eu não diria mais fácil, mas mais necessário fugir do pecado. Note a premissa que utiliza Tiago, a qual muitas de nós às vezes erra na ordem, na sequência. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente querendo resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Medir forças com o diabo. Mas vamos tirar a sujeira, o entulho, o que tem atrapalhado, sujeitando-se a Deus, submetendo-se à sua palavra, sofrendo as correções se for necessário. E aí depois resistindo ao diabo até que ele fuja de nós. Se ele não tem fugido, alguma coisa está errado. Há uma correlação de amizade, de companheirismo, por mais que não se assuma. Eu estou resistindo ao diabo, andando de mão dadas com ele. Não há verdade nisso, não há consideração benéfica nesse aspecto. É sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, dizendo: eu não quero, até que ele fuja. Abre a boca e diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não quero viver a vida a qual eu vivia. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei aonde Ele me colocou. Eu pertenço a Deus. Tire o entulho. Tire a sujeira. Permita que o Espírito Santo faça esta obra, mas seja um colaborador dele. Permita-se ser usado por Deus. Permita-se usufruir de todo o benefício, de todo o anseio que há no coração de Deus. Então, nesta segunda etapa, nesta segunda luta, mediante esta resistência, o inimigo vai provocar inimizade, para que você recue, para que nós venhamos recuar. Mas por nada neste mundo abandone a herança que Deus te deu. Por nada neste mundo venhamos a trocar, a ceder, a entregar, a deixar para trás tudo aquilo que Deus nos preparou. Resistir, persistir, as atitudes que nós vemos de Isaac nestes dois primeiros poços. Por isso, a fim de tomar posse da sua herança, o terceiro nível de luta que nós precisamos superar é o da sua consagração a Deus. Voltemos para Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 22. Este é o terceiro poço, o terceiro nível, que diz: e partiu dali, e cavou outro poço, e não
porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Reobote significa alargamento, tornar o lugar mais espaçoso. Porque neste terceiro nível, você recebe alívio das suas cargas. Talvez daquela pressão inicial, daquela luta, resistência do inimigo. Neste nível, há um alargamento das suas fronteiras. E dentro da mesma perspectiva de analogia, note que aqui Isaac diz que não porfiaram. Cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. É o terceiro nível. O momento em que essas fronteiras espirituais, emocionais, talvez profissionais, familiares, por conta da tua convicção, da tua perseverança, torna-se mais amplo. Não é que vai ficar mais fácil, não é que vai ficar mais relaxado, mas note que todo aquele que resiste à pressão, todo aquele que evita a inimizade, ele chega num nível em que é alargado. É o que Pedro diz em sua epístola, falando acerca de alguns frutos do Espírito, algumas atitudes dos nascidos de novo, e ele diz: se houver em vós estas coisas, e nelas permanecer, será aberto as portas do céu, será aberto abundantemente. É aquelas pessoas com um referencial que você precisa ter, crentes do passado, que quanto mais levavam peia, que quanto mais sofriam prejuízo, mais se apegavam com Jesus, mais se apegava com a obra de Deus. Quanto mais falavam mal, quanto mais era investido contra a vida espiritual, mais ele se apegava a Jesus. Quanto mais a sua fé era afrontada, mais ele buscava o Senhor. São crentes com esse referencial que chegaram a um nível de intimidade com Deus, em que ele olha para as tentações e diz: isso não me interfere mais nada em minha vida, eu vou caminhando com Jesus, eu olho para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que já passaram. O quanto tem faltado nos nossos dias. São crentes que perdoam ou são perdoados, mas na primeira oportunidade fica olhando lá para trás, remoendo, alimentando um sentimento que até então já não mais existia. É o momento de olhar só para a frente, seguir para o alvo, esquecendo-se. Quer olhar para trás de alguma maneira, diante de alguma perspectiva? Olhe o rastro de sangue, olhe todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação que alguém fez para que pudéssemos, como eu disse inicialmente, ter acesso a sã doutrina, usufruir da verdade bíblica, do entendimento, do esclarecimento. Alguém fez com esforço, alguém lutou, alguém perseverou, e nós, é a nossa vez. Não fomos nós que cavamos os poços, mas Deus tem dado-nos responsabilidade e nos dará ainda mais daqui para frente, para tirar o entulho. Colocar uma plaquinha lá e dizer: não coloque entulho, não é suficiente. Já perceberam em locais
em que as pessoas colocam lixo, alguém coloca uma placa e diz, não jogue lixo. Parece que há uma psicologia inversa. A pessoa olha e diz, para jogar lixo aqui. Talvez tenha alguém tentando fazer isso, colocando na sua vida uma plaquinha dizendo, não jogue entulho. Por favor, diabo, não me tente. Por favor, diabo, não mostre essas coisas para mim, achando que o diabo vai obedecer. Tira a placa, pega uma pá, pega a ferramenta e tira o entulho dizendo, essa aqui pertence a Deus, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, Jesus me chamou para ser santo. Sai da frente, diabo, sai da frente, tentação, eu vou adiante. É hora de tomar decisão, de reagir. E aqui neste terceiro nível, o significado do poço é alargamento, é alívio. Quando descobrimos que na nossa consagração a Deus, nós podemos experimentar um alargamento de fronteiras, é subir mais um degrau, é provar o que ainda nós não provamos. É este o nível que o Senhor tem. É neste nível que Jesus tem prazer em nós, tem alegria em saber que aquela atitude de levantar a mão e dizer, eu me arrependo dos meus pecados, aquela simples atitude de dobrar o joelho e dizer, eu não quero mais viver como eu vivia. Deus se alegra em saber que lá na frente deu certo. Muitas das vezes nós não temos o discernimento correto, a capacidade de enxergar quem vai dar certo, quem não vai. Mas o primeiro passo, a primeira atitude é entregar a vida a Jesus. É se submeter a todo o auxílio, toda a instrução, toda a obediência. E em potencial, todos nós somos ímpetos soldados de Cristo, alistados para uma guerra, para batalhar sem recuar, usufruindo de toda a armadura, de todo o aparato dos céus, resistindo contra o mal, indo adiante. Então está na hora de deixar o Espírito trazer à luz o que estiver escondido, revelar o que está oculto, dá-lhe atitude para dizer, o poço já foi cavado, mas eu vou tirar o entulho, eu vou tirar a sujeira. Moriá não vai sofrer um declínio, como muitas igrejas centenárias, como muitos movimentos. E como eu disse, o orgulho denominacional não é suficiente. Um grande referencial, diga-se por passagem, excelente referencial. E o momento talvez não seja suficiente para você. É você que vai ter que tomar atitude. Sou eu que vou, de certa maneira, determinar se a sujeira fica ou se a sujeira sai. Está na hora de vencer o maligno. Está na hora de se apegar com Deus, de provar da abundância que Deus projetou para as nossas vidas, de se consagrar ao Senhor. Neste terceiro poço não houve porfia, não houve resistência, foi o alargamento. Em seguida, Isaac vai
parte, dando continuidade, contemplando a herança de seu pai, as promessas de Deus sendo confirmada em sua vida. Vai a Berseba, cava um outro poço, faz um altar, um sacrifício a Deus, e ali Deus confirma toda a promessa, toda a bênção que foi feita a Abraão. E note que isso segue uma continuidade. Se Isaac não tivesse tirado a sujeira, o entulho, talvez a história de Israel seria mudada, não seria a mesma. Talvez Deus não teria dito através do profeta: não temas, não temas, eu sou contigo. Deus diz na linguagem profeta a Israel: vocês são fortes, não tenham medo. Parem de ter desânimo, confiem em mim. Deus diz aos profetas, através dos profetas, a Israel, dizendo: eu farei de vocês uma máquina de colher trigos, uma máquina que moe tudo. Portanto, trazendo para os nossos dias, Deus olha para a igreja de hoje, Deus olha para nós e diz: eu farei de vós um tanque de guerra que passa por cima, que vai adiante, que tem munição poderosa contra o inimigo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos chegar a Berseba, vamos chegar ao lugar de adoração a Deus. Vamos apresentar a Ele aquilo que há em nós, e que o diabo que recue, e que o diabo que volte, e que o diabo que saia da frente. Aleluia. Vamos usufruir dos 3 níveis. O poço de Ezeque, que significa intimidação, discussão, é a conquista do corpo, a carne, que é inimiga do espírito, submetida ao domínio. O poço de Sitna significa obstáculo, inimizade, é a conquista da alma para o Senhor. Muitas vezes a alma, aquilo que nós somos, sentimentalmente, emocionalmente, interiormente, é o obstáculo para o trabalho do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa: quando o entulho for tirado, quando o impedimento for retirado, vem coisa boa, vem ação sublime do Espírito Santo, vem o poço que transmite a ideia de alargamento, vem a abundância, vem o alívio espiritual, vem a consagração plena a Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor neste instante.